curso de licenciatura em Matemática, professor Jeidson Barros, disciplina Leitura e Produção Textual. A nossa aula de hoje será sobre o gênero resumo. Já estudamos o gênero fichamento, já estudamos o gênero resumo, seminário e hoje nós vamos discutir o gênero resenha. Eu tenho evitado, e é até algo necessário, cravar a importância de um gênero sobre o outro. Eu não posso dizer que o seminário é mais importante do que o fichamento, não posso dizer que o resumo é mais importante que a resenha. Não existe um gênero mais importante que o outro. Existem finalidades, existem propósitos. Nós até discutimos isso nas atividades anteriores, quando nós tratamos sobre o propósito dos gêneros, o propósito social. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês: o gênero resenha será aquele que você terá mais produções. Até porque o artigo de conclusão de curso, trabalho de conclusão de curso de vocês, que é um artigo, será uma resenha. Quando a gente pensa em um artigo científico, quando a gente pensa em uma monografia, numa dissertação, numa tese, nós estamos falando basicamente de uma resenha. Então nós precisamos saber o que é a resenha, quais são as suas características e finalidades. Como todo gênero textual tem a sua finalidade, a resenha tem a sua finalidade. Antes de passar para o gênero resenha, vamos relembrar os conceitos trabalhados na aula anterior. O gênero resumo. Nós vimos na aula passada o que é o gênero resumo. Eu até solicitei que vocês refizessem um resumo do artigo que vocês leram, do material que ficou como referência. Pedi que vocês refizessem aquele resumo indicativo. Qual o objetivo do gênero resumo? Perguntei, questionei a vocês se era fácil produzir esse resumo. A gente discutiu na aula passada. Vocês viram que o resumo não é feito de qualquer maneira. Existem regras para que esse resumo seja feito. O que caracteriza esse resumo e essas regras, conforme eu falei. Basicamente, o resumo é a reunião de informações importantes que vocês precisarão futuramente. Vocês viram que existem algumas regras, entre elas vocês precisam respeitar a ordem com que o texto-fonte, o texto consultado, foi apresentado. E vocês precisam também indicar a bibliografia desse trabalho que vocês estão fazendo. Basicamente foram essas as informações. Vocês trabalharam com dois tipos de resumo, o resumo indicativo e o resumo informativo. O resumo indicativo é aquele que é de sua autoria, aquele que você indica, dá as indicações sobre o seu trabalho, apresenta o seu trabalho. E o resumo informativo, que é aquele que vai servir como consulta posterior em alguma necessidade, seja para uma prova, seja para a produção de um material próprio. Pois bem, os tipos de resumo nós já vimos: o indicativo, o informativo e havia lá a informação sobre o resumo crítico, que na verdade nada mais é do que uma resenha, que é o tema da aula de hoje. Na aula de hoje, tratando especificamente sobre a resenha, nós vamos estudar o conceito do gênero resenha, classificação e finalidade e características. Ressalto mais uma vez: não vou dizer que existe um mais importante que o outro, até porque seria errado da minha parte informar, trazer esse tipo de afirmação para vocês, porque não existe. Vocês viram que depende muito da finalidade. Mas eu garanto a vocês, dentre os gêneros acadêmicos, a resenha é aquele gênero mais cobrado. Vejamos então o conceito de resenha. A resenha consiste na apresentação sucinta e na apreciação crítica, vejam só, apreciação crítica do conteúdo de uma obra. Compreende basicamente a apresentação do autor e da obra, o resumo, o comentário crítico, a indicação de uma obra
seja ela de cunho artístico, científico ou literário. Um fator importante a gente já pode perceber que a resenha ela abrange também um resumo. Nós teremos dentro da resenha um resumo. Por isso a importância de conhecer os gêneros acadêmicos. Porque dentro da resenha nós necessitaremos de um resumo. A resenha deve levar ao leitor informações objetivas sobre o assunto de que trata a obra, destacando a contribuição do autor no que tange à abordagem inovadora do tema ou problema, aos novos conhecimentos, às novas teorias, às relações com os saberes de uma determinada área do conhecimento. É necessário e é fundamental vocês saberem que existem alguns tipos de resenha. E como existem alguns tipos de resenha, também existem as finalidades. Falando de um modo geral, falando de um contexto mais amplo, a resenha ela é voltada à apreciação crítica da obra. E muito se engana quem acha que crítica é algo que vai falar apenas mal de uma obra. Quando eu falo que foi sucesso de público e de crítica determinada obra, eu quero dizer que a crítica, aquelas pessoas que são especialistas, que são especializadas, que compreendem, que entendem de determinado assunto ou de determinada temática, abordagem, que elas gostaram. A crítica, as pessoas responsáveis pela análise da obra gostaram daquilo que foi explicitado. Então entendam a crítica como um conceito geral, um grupo de pessoas que levou em consideração a qualidade dessa obra. É importante chamar sua atenção no sentido de que há diferentes possibilidades de elaborar uma resenha, remetendo, portanto, a contextos de produções diferentes. Como a resenha é um gênero textual que fala sobre outro gênero textual de outro autor, é natural que haja comentários sobre a obra resenhada e sobre o seu autor. Assim, nem todas as resenhas apresentam o mesmo formato, pois o gênero textual resenha varia de acordo com o tipo. Já havia colocado isso para vocês e vou dar uma explicação bem breve. Vejam só. Quando você fala, quando você apresenta, quando você resenha, o que você está fazendo, na verdade, é uma apreciação a uma obra de outro autor. É claro que o seu texto, a sua resenha, vai ser algo, digamos assim, um texto próprio, um texto seu, mas que vai tomar como base a sua leitura, o seu conhecimento, as suas informações a respeito de um outro texto que você leu. Se você escolhe determinada obra para fazer essa resenha porque você está precisando discutir aquela temática, ela vai ser a base, mas o texto, a produção, será basicamente de acordo com aquilo o que você compreendeu, aquilo que você desenvolveu sobre a temática. Não se preocupem, porque eu vou já mostrar para vocês de que maneira há essa discussão e quais são esses tipos de resenha. O gênero textual resenha, de acordo com Alcoverde e Alcoverde 2007, assim como muitos outros gêneros, possui suas especificidades e configurações. Assim, o mero ensino da organização global de um gênero não é suficiente para fazer você chegar a uma produção adequada. Eu poderia muito bem chegar aqui e informar para vocês, turma, para vocês fazerem uma resenha, vocês precisam apresentar a obra, vocês precisam trazer um resumo da obra, trazer uma apreciação crítica sobre a obra e apresentar a sua opinião. Será que isso seria o suficiente? De maneira nenhuma. Vocês precisam conhecer a fundo essa estrutura e principalmente os tipos e finalidades para que vocês compreendam o passo a passo e
cheguem à excelência na produção do gênero resenha. Assim, o mero ensino da Organização Global do Gênero não é suficiente para você chegar a uma produção adequada. Precisamos, então, levar em consideração qual o papel social de nosso texto escrito, com que propósito nos envolvemos nessa situação discursiva, o que conhecemos sobre o que vamos enunciar e qual os possíveis destinatários de nossa resenha. Vejam só a importância de conhecer o público a quem aquela resenha vai se destinar. Além de ser necessária ter a clareza de saber-se em que suporte a resenha vai circular. Jornal, revista científica, trabalho acadêmico. No nosso caso, no gênero acadêmico, a resenha de vocês vai circular basicamente pelas revistas científicas e irá se configurar num trabalho acadêmico. Resenhas são comuns em periódicos como revistas semanais de grande circulação nacional e jornais das mais variadas tendências. Esses periódicos normalmente veiculam resenhas de livros, filmes, peças teatrais e gêneros afins, objetivando informar o leitor sobre o conteúdo desses livros, filmes e peças e da validade ou não de lê-los ou de assistir a eles. Conforme ressaltei, existem tipos de resenhas. Você pode ter uma resenha que se destina, que tenha sua finalidade sobre a apreciação de uma obra que não seja uma obra acadêmica, um filme, um livro, um disco, uma obra musical qualquer, uma banda, por exemplo, e você pode ter uma resenha voltada a uma obra acadêmica. São várias as possibilidades de uma resenha, mas em todos esses casos há uma característica em comum: o valor apreciativo, o valor crítico sobre a obra. Falei tanto sobre os tipos de resenha, então deixa eu mostrar para vocês quais são esses tipos de resenha. É comum o resenhista iniciante confundir-se com as variedades de estruturação desse gênero textual, encontradas nos mais diferentes suportes textuais. Essa confusão muitas vezes ocorre por se tratarem de tipos diferentes de resenhas. Esses tipos podem ser classificados, e aí nós temos esses três tipos: resenha indicativa ou descritiva. Você já pode perceber uma semelhança com o resumo indicativo. E nós falamos inclusive em tipos. A descrição, por exemplo, o tipo descritivo. Nesse tipo aqui, nesse resumo do tipo indicativo, nós já percebemos que há, de fato, apenas uma descrição, uma indicação sobre a obra. Temos ainda a resenha temática, que leva em consideração um assunto, uma abordagem sobre determinado assunto, e aquele que vai nos interessar bastante, que é a resenha crítica. A resenha crítica é aquela que mais vai nos interessar, porque é justamente aquela que nós trabalhamos no meio acadêmico. Vamos então por partes. Resenha indicativa ou descritiva. É aquela encontrada em jornais e em sites especializados, por exemplo, cuja função é fazer uma breve apresentação de uma obra, um livro ou um filme, seguida de uma classificação do material, além de fazer uma indicação de público-alvo, um leitor virtual. Apresenta comumente um resumo bem sintético. Percebam, vejam só. Eu disse no início da aula que a resenha traz dentro do seu escopo, dentro da sua estrutura, o resumo. E eu já posso até comprovar aqui através da estrutura da primeira resenha, da resenha indicativa. Você vai trazer um resumo bem sintético sobre a obra, dados gerais sobre essa obra e uma apreciação. Para que vocês não fiquem apenas imaginando, vamos verificar como se dá essa estrutura. Vilão clássico das histórias em quadrinhos do Batman, o personagem do Coringa sempre chamou a atenção das pessoas.
Afinal, quem é esse homem vestido de palhaço que dá tanto trabalho a um dos super-heróis mais importantes do universo DC? Bom, se você quer conhecer mais sobre esse personagem, nada melhor do que o novo filme dele, né? O filme retrata a vida de Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, um homem que vive à margem da sociedade e trabalha como um palhaço para uma companhia de palhaços. Arthur vê sua vida perdendo o sentido e todos os rumos quando perde o emprego na companhia onde trabalhava e sua mãe fica doente. Tudo isso desencadeando uma série de acontecimentos que deixaria qualquer pessoa maluca. Antes de mais nada, é importante deixar uma coisa bem clara. É um filme de um vilão, sobre um vilão. Não tem meio termo para isso. É um filme sobre como um ser humano se tornou um dos vilões mais cruéis da história do mundo dos quadrinhos. O filme é repleto de violência. Tem cenas que realmente impactam, que fazem você duvidar de que aquilo está realmente acontecendo. O que, para mim, foi um grande ponto positivo. O filme também, se não tiver claro para você de que isso é um filme sobre um vilão e sobre o ponto de vista dele, a violência do filme pode parecer legitimada, mesmo não acreditando que essa era a intenção dos produtores do filme. Acredito que algumas decisões tomadas sobre a mitologia do universo DC podem causar muitas discussões. Esse texto que eu trouxe para vocês é uma resenha indicativa, é uma resenha descritiva sobre o filme do Coringa, o último filme do Coringa. Eu escolhi esse filme, essa resenha, porque eu assisti o filme e, de fato, é um filme bastante violento. E vocês percebem que há uma apresentação do filme, uma indicação, uma descrição de como é o filme. Ele fala sobre a violência que o filme traz essa indicação de que as pessoas podem ficar impactadas com o tanto de violência, e de fato é verdade. E ele traz no final a opinião, essa indicação sobre o filme. Essa é a resenha indicativa, essa é a estrutura. Percebam aqui, mais uma vez, que é necessário uma apresentação da obra, um resumo da obra, que foi o que o resenhista fez. E aí ele traz o final, a opinião dele, a opinião do resenhista. Coringa tem muito das tragédias gregas. Você vê toda aquela trama se montar sabendo que em algum momento todas aquelas consequências vão estourar. A tragédia acontecerá. O longa atende às expectativas e se faz merecedor do prêmio mais importante do Festival de Veneza. Tudo isso, com certeza, fará com que muitas pessoas sintam, no mínimo, curiosidade para assistir esse filme. Então percebam que ele, apesar de ressaltar o espírito da violência no contexto do filme, ele indica, ele gosta, ele inclusive diz, olha, o filme é merecedor do prêmio a qual ele fez jus. Então percebam que essa é a resenha indicativa. Essa mesma resenha vocês poderão encontrar no início dos livros, das obras acadêmicas. Geralmente, os autores, antes de publicarem essas obras, lançam ou enviam essas obras ou pedem para que autores mais próximos, conhecidos, lancem a sua impressão sobre ela. Se vocês pegarem um livro da área temática, vocês irão perceber essa apresentação feita por um outro autor, que é justamente essa resenha indicativa, essa descrição sobre a obra. Vamos a outro tipo de resenha, a resenha temática. Trata-se de uma leitura apreciativa de um mesmo tema em diferentes autores, em textos diferentes ou em diferentes autores. De acordo com Koch, Boff e Pavani, 2009, a resenha temática consiste em um gênero textual que sintetiza mais de um texto ou obra.
em torno de um só assunto. Por isso que ela é temática, porque ela vai trazer à tona uma discussão sobre determinado tema. Vamos supor que você tenha um autor A, um autor B e um autor C. Todos esses três autores tematizam um assunto. Eles trabalham, eles têm como foco uma temática. A resenha temática vai justamente trabalhar a visão desses autores, que pode ser igual, pode divergir. Essa é a resenha temática, estabelecendo a relação entre essas ideias. Geralmente, esse tipo de resenha segue o seguinte ordenamento. O título da resenha, que aí no caso seria próprio, colocado, apresentado por vocês enquanto resenhistas, a apresentação do tema, o resumo dos textos ou dos posicionamentos, e aí colocado, de fato, a visão de vocês, a percepção de vocês em torno daquela leitura, a conclusão dessa discussão e as fontes bibliográficas. A resenha temática é basicamente essa reunião em torno da visão dos autores que trabalham aquela temática. Será importante para vocês se vocês já, de agora, desse determinado momento, souberem com o que vocês querem trabalhar futuramente, porque vocês já podem ir reunindo, fazendo essa resenha temática com base no assunto que você vai querer trabalhar, no assunto que você vai querer desenvolver. E mesmo que não seja agora, mas futuramente, você já pode começar a fazer essa resenha temática. No próprio artigo que vocês irão construir no curso, há também essa resenha temática, essa discussão em torno de um tema mais específico. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Entre anima e corpo, é só uma parte desse material, que como ele é longo, eu fiz o recorte. Este trabalho refere-se a uma brevíssima comparação da visão de homem que perpassa a filosofia e as ciências naturais. Para isso, toma os conceitos de mecanicismo como vértice explicativo do homem, na dualidade mente e alma, de René Descartes. Passa pelo dualismo mente e comportamento, de Skinner, e o comportamento operante, indo até Richard Dawkins, e o homem funcional dotado de intenção biológica, imbuído e destinado a ser uma máquina gênica. Vejam só, ele passa por Descartes, ele passa por Dawkins, ele trabalha a filosofia, as ciências naturais, a intenção biológica. Percebam que há um apanhado em torno dessa comparação, dessa visão do homem que perpassa essas ciências, a filosofia e as ciências. É necessário, para uma melhor compreensão, voltarmos ao século XVII, no qual o filósofo René Descartes confere ao homem uma parte no mundo puramente mecânica, semelhante às marionetes manipuladas por fios e cordas do teatro francês. O dualismo cartesiano aparta o homem da besta fera, quando lhe confere o que lhe chama de substância, alma, mente. Percebam aí que nós temos no texto anterior simplesmente uma apresentação, uma discussão em torno daquilo o que é apresentado, de um tema. Como ele disse, a visão do homem pela filosofia e pelas ciências naturais. Vejamos agora, galera, a resenha crítica. Essa aqui é a mais importante. Essa aqui, eu disse que não ia falar mais importante, mas é a que vocês mais trabalham. É a que é a mais abordada. E ela, como eu disse, vai fazer parte de todo esse processo acadêmico de vocês. Vocês irão trabalhar a todo momento com a resenha crítica. Vejamos a resenha crítica. A resenha crítica é um tipo de resenha que se inicia pela referência bibliográfica do texto resenhado. Apresenta o autor e a obra. Resume as principais ideias do texto. Apresenta uma apreciação crítica, tanto de aspectos formais quanto conteudísticos
desse mesmo texto e ainda faz uma recomendação crítica de quem deve lê-lo. Perceberam? Vejam só, é uma resenha que se inicia pela referência bibliográfica. Então eu já sei que para eu produzir uma resenha crítica, eu devo trazer ali à tona, logo de cara, o texto que eu vou resenhar, através das referências bibliográficas. Apresenta o autor e a obra, ou seja, você vai falar sobre o autor e a obra daquele texto que você está resenhando, né? Você vai apresentar o autor, você vai apresentar a obra, você vai discutir, vai falar sobre ele. Vai resumir as principais ideias daquele texto trabalhado, sobre o que esse texto trabalha, qual é o fundamento dele, qual é o tema, qual é a área que ele trabalha, qual é a relevância da discussão, que já entra na parte da apreciação crítica, tanto dos aspectos formais quanto do próprio conteúdo em si. Para fazer esse tipo de trabalho, você precisa ler, você precisa compreender, você precisa saber daquilo o que você está fazendo. Assim como o resumo, que você não pode construir um resumo sem a leitura, a resenha, além de ler, você precisa construir a ideia em torno daquela temática. Você precisa se especializar naquele tema, naquele assunto, para que o seu material, para que a sua opinião seja de fato validada. Então é impossível você construir uma resenha crítica sem trazer uma apreciação, de fato, sem conhecer, sem emitir uma crítica a ela. E como eu disse, a crítica ela não deve ser encarada como algo negativo, porque um reforço positivo também é uma crítica. Você está reforçando positivamente a obra, é uma obra indicada, é uma obra que merece atenção, que merece ser difundida no meio acadêmico, por exemplo. Normalmente, o resenhista se considera alguém que conhece o assunto a partir de outras leituras. Então, percebam outra característica importante. Você, para resenhar um texto que trabalha determinada temática, é fundamental que vocês também tenham conhecimento sobre outros textos, sobre outros assuntos, para que assim você possa dialogar, trazer essa intertextualidade. E é justamente esse processo que vocês irão construir nos trabalhos acadêmicos de vocês, na resenha, na construção da monografia, do artigo, da dissertação, da tese. É esse diálogo. E esse diálogo é feito justamente através da resenha. No entanto, se não tiver conhecimento sobre o assunto, veja só, se não tiver conhecimento sobre o assunto, pesquise para inteirar-se melhor sobre ele, antes de iniciar a resenha. Em função disso, ao comentar o texto base, ao fazer a resenha, o resenhista muitas vezes cita outros autores, cita outras obras de referência para enriquecer o seu comentário crítico. Então vejam, por exemplo, que para chegar até aqui na nossa disciplina, nós passamos por vários momentos, nós passamos por vários autores. E isso é importante, essa construção do conhecimento. E a partir do andar do curso, à medida que vocês progridem no curso, vocês irão adquirir novos conhecimentos. Vocês irão amadurecer essa ideia. É claro que no primeiro período, vocês ainda estão construindo, vocês ainda estão amadurecendo essas ideias. Mas é a partir daqui que tudo começa, é a partir de agora que todo esse processo começa. Na universidade, as resenhas mantêm em parte essa finalidade e são endereçadas a um público-alvo específico. Trazem consigo uma perspectiva de criticidade que transcende, em grande medida, a dimensão opinativa das resenhas veiculadas em periódicos de cultura de massa, que foi o exemplo que nós lemos do filme do Coringa. Então, na universidade, ela tem uma criticidade que vai além daquela perspectiva.
ela é maior, ela não é algo básico. A crítica, aqui, a análise, ela vai além. E quando eu digo crítica, eu estou falando aqui, eu estou ressaltando, fazendo menção à análise, tá? A análise, pensem em crítica como uma análise. Essas resenhas acadêmicas caracterizam-se por qualidade técnica e aporte teórico rigoroso. Vejam só, percebam que as resenhas que vocês irão construir para o texto acadêmico, para os projetos integradores, para o artigo científico que vocês, porventura, desenvolvam antes do final do curso, para os projetos de iniciação científica também. Essas resenhas, elas são muito mais complexas. Elas exigem uma qualidade técnica e esse aporte rigoroso, que passa pela leitura de vários materiais sobre essa temática. A resenha de obras científicas é, em geral, feita por cientistas que, além do conhecimento especializado do tema, têm condições de emitir um juízo crítico, ou seja, um juízo de valor. Quando realizada como um trabalho acadêmico, tem o propósito de exercitar a capacidade de compreensão e de leitura crítica do estudante, bem como a associação dos textos resenhados com os conteúdos de uma ou várias disciplinas de um curso específico. Vejamos só, vou dar aqui um exemplo bem claro para vocês. Ele diz inicialmente que as obras científicas, essas resenhas, em geral são feitas por cientistas, que trazem um conhecimento especializado. Para que vocês tenham ideia, a resenha crítica, enquanto um gênero acadêmico, é um meio, né? É mais um gênero que pode ser publicado. Há uma crítica, há uma ideia, uma construção. Eu posso, de repente, não concordar com uma ideia de um autor, de um trabalho, e fazer a resenha daquele trabalho dizendo que eu não concordo, dizendo que aquela ideia lançada por ele não faz nenhum sentido. É claro que eu, enquanto mestre, ou enquanto doutor, enquanto autor de um trabalho científico publicado, que tematiza, que versa sobre esse assunto, eu tenho essa capacidade de fazer, de construir essa análise, essa resenha crítica. Enquanto estudantes, alunos da graduação, vocês têm uma outra finalidade, a resenha passa por uma outra função, que é, na verdade, desenvolver a compreensão e a leitura de vocês. Então, quando solicitados sobre uma resenha, vocês precisam trazer a impressão que vocês tiveram da obra. Vocês precisam trazer a ideia de todo o conteúdo temático que foi ali abordado. Por exemplo, eu posso ler uma obra e achar que a linguagem da obra não é apropriada para os alunos do primeiro módulo, porque é uma linguagem mais técnica, que apresenta conceitos mais técnicos. E posso ler um texto, uma obra de um outro autor, que a linguagem é muito mais acessível, que foi voltada, por exemplo, que foi pensada para alunos iniciantes, para alunos ingressantes na graduação. Então, eu já deixo aí claro que a minha opinião está voltada, está ali empregada nessa situação. A resenha crítica do aluno de graduação, ela é mais, digamos assim, menos complexa do que uma resenha crítica de um mestre, de um doutor sobre determinado assunto, sobre determinada área. Mas não se preocupem, que a gente vai já entrar na parte estrutural da resenha crítica. Resenhar uma obra na universidade, diferentemente de fazê-lo para periódicos comerciais massivos, exige do autor da resenha efetivo amparo teórico e argumentação técnico-científica por excelência.
O primeiro ponto que vocês precisam saber, para resenhar uma obra, principalmente se vocês futuramente quiserem detalhar sobre determinado assunto, vocês precisam ter esse conhecimento teórico e essa argumentação técnico-científica. Vocês devem estar se perguntando, professor, mas no meu artigo, lá no final do curso, quando eu for construir, ele vai ter essa informação, ele precisa ter essa teoria, essa argumentação? Claro. E é justamente esse processo que vocês passarão que irão se sentir, na verdade, esse processo irá amadurecer vocês, para que vocês cheguem ao final do curso sabendo como construir essa resenha. Não é só na minha disciplina que vocês irão realizar, que vocês irão construir esses textos. A partir de agora, até o final do curso de vocês irão construir essas resenhas. Podem ter certeza disso, que até o final do curso, em 1, 2 ou 3 disciplinas, vocês irão se utilizar de resenhas. Isso se vocês não utilizam, isso se não em todas as disciplinas, porque é um gênero básico, é um gênero que requer a criticidade de vocês. E de tanto produzir esse texto, de tanto produzir esse gênero, quando vocês chegarem lá no final, vocês já saberão basicamente como construir o artigo de vocês, o artigo necessário para que vocês concluam o curso. Uma importante finalidade da resenha na universidade é a atividade de pesquisa, para a qual esse gênero ganha especial relevância por facilitar a seleção de obras a serem utilizadas pelo pesquisador. Tendo resenhado obras relacionadas a seu foco de pesquisa, o estudante ou pesquisador verá facilitado o processo de redação de seu relatório de pesquisa, desde a construção da revisão bibliográfica até a análise dos dados. Imaginem que nesse exato momento vocês precisem construir um artigo científico. Vocês escolheram uma temática, vocês irão pesquisar sobre determinada temática. A primeira coisa que vocês irão fazer é selecionar o maior número de autores que trabalham naquela obra. Aquela temática, o maior número de autores, seja qual for a sua temática escolhida. Vamos lá, eu vou pegar da minha área, vou pegar aqui de língua portuguesa. Vamos pegar os autores que trabalham sociolinguística. Então eu vou reunir a maior quantidade de autores que trabalham a sociolinguística, a variação linguística, e vou começar a discutir a visão desses autores, construindo a minha opinião. A minha opinião é que a escola precisa trazer para o seu meio o conceito social, a ideia, precisa aceitar que a gramática, a escola, as pessoas precisam aceitar essa variação. Então eu vou trazer a visão desses autores que corroboram com a minha ideia. Na verdade, a minha ideia vai corroborar com a ideia deles, né? Eles são os autores. Então eu vou dizer, olha, de acordo com Marcos Bagno, a escola precisa abrir as portas para a vida social, para os alunos. Precisa entender que há variantes linguísticas e que essas variantes precisam ser aceitas. Então percebam que eu, Jeidson, me utilizei das referências, do pensamento do Marcos Bagno, que trabalha a sociolinguística, para construir o meu trabalho, construir a minha resenha. Então eu estou trazendo à tona o pensamento dele para corroborar com a ideia de que a escola precisa construir, abrir as portas para esse universo. E é exatamente isso que vocês farão. Na construção do trabalho de vocês, científico, vocês irão reunir o maior número de autores que trabalham essa temática. E, claro, vocês, no trabalho científico, vocês precisam pesquisar, vocês precisam ter uma ideia. É muito cedo aqui para eu falar agora sobre o que vocês irão desenvolver. Até porque até o final do curso, vocês poderão mudar de ideia inúmeras vezes como eu mudei. O amadurecimento ele faz com que você mude as ideias de pesquisa. Quando eu entrei
no curso de graduação, eu queria pesquisar a gramática, para você ter uma ideia, entender por que as pessoas falavam errado. Eu entrei na universidade e logo tive um choque. Olha, não existe falar errado, não existe o modo de falar errado. Eu não estudei gramática em uma disciplina sequer. Então eu fui amadurecendo e nem sequer falei sobre gramática. Eu falei inclusive sobre funcionalidades e na verdade essas funcionalidades, as funções de um verbo em uma fala, que ele pode ter vários significados. Então eu estou tirando o meu exemplo para demonstrar para vocês que vocês ainda irão amadurecer uma ideia, mas que é necessário já pensar e saber como essa resenha será construída. Vocês precisam ter o maior número de autores possíveis, o maior número de obras lidas, para que você consiga construir a ideia que você defende. Há procedimentos para que as vozes, a do resenhista e a do autor da obra, sejam bem definidas, para que o leitor saiba destacar tanto a autoria do discurso do resenhista, quanto a autoria do autor da obra resenhada. Vocês viram, eu serei o autor da obra, né? O autor do trabalho, mas eu vou me utilizar de obras de outras pessoas. Então eu não posso me apropriar da fala deles, eu não posso pegar e colocar no meu trabalho como se aquela fala, se aquela ideia fosse minha. É necessário deixar bem claro o que é dele e o que é meu, o que é o meu pensamento, o que é o pensamento desse autor. Assim, a resenha deve abranger um conjunto determinado de informações de modo a cumprir sua finalidade. Por exemplo, o resenhista dá ênfase ao seu discurso em relação ao discurso do autor. Dessa forma, num discurso alocam-se outros locutores, outras vozes sociais e anunciadores, outros posicionamentos. Tanto no discurso direto, isto é, o que transcreve fidedignamente as palavras do outro, como no discurso indireto, qual o autor da obra resenha irá parafrasear o autor do texto, empregam-se os chamados verbos dicende, que são os verbos do dizer. Por exemplo, dizer de acordo com, comentário, afirmar, afirmando, como afirma autor, propondo, determinando, mencionando aqui as perspectivas de Charolles, discutindo, afirmando, confirmando, exemplificando, examinando, pretender, referir, reiterar, recomendar, argumentar, explicar, postular, descrever, permitir. Todos esses verbos, eles fazem menção às vozes de outros autores. A resenha é um gênero intertextual por excelência. Ela vai trabalhar, vocês até viram que há esse diálogo como resumo. Na resenha, esse fator de textualidade ganha especial significado. Ao produzir uma resenha, estamos estabelecendo relações intertextuais entre o texto que eu estou construindo, o nosso texto, e o texto do autor. É esse diálogo, é essa inter-relação. Eu não falei antes posteriormente sobre os verbos do dizer, e agora porque eu vou demonstrar para vocês a maneira como se faz, como se destacam essas vozes. Vejam só. Sendo assim, podemos aqui mencionar que com isso um novo problema é aberto, pois as críticas ao adaptacionismo, que serão tratadas no capítulo 8, mostram que há, no mínimo, uma dificuldade de saber para que determinada característica foi selecionada. A própria ideia de que uma determinada característica foi selecionada para algo pode ser questionada como levando uma metáfora um pouco além do necessário. Dizer que gene é para alguma coisa significa dizer que em um mesmo ambiente, ele tenderá a ter um mesmo efeito. E, se for retirado ou modificado, o efeito será diferente. Nas palavras de Dawkins, quando um geneticista, falando da Drosophila, se refere a um gene para os olhos vermelhos, ele está se referindo ao cistron,
que age como modelo para a síntese da molécula do pigmento vermelho, Ele está implicitamente dizendo: há uma variação na cor dos olhos da população, mantendo-se inalterados os demais fatores. Uma mosca com esse gene tem maior probabilidade de apresentar olhos vermelhos do que uma mosca sem esse gene. Dawkins, 99, página 21, minha tradução. Esta mesma análise terá também importantes implicações na polêmica adaptacionista no capítulo 8, pois dificulta circunscrever o domínio do que pode ser considerada uma adaptação e, assim, obscurece sua separação com a exatação. Percebam que eu trouxe esse exemplo para vocês para demonstrar quem é quem está falando. Logo no início do texto, quando ele diz assim: sendo assim, podemos aqui mencionar que com um novo problema, vocês percebem claramente que é o resenhista, é a pessoa que está escrevendo a resenha, a pessoa que está construindo o seu trabalho científico, a sua obra. E quando ele diz, nas palavras de Dawkins, ou seja, ele já se exime, ele diz assim: olha, quem falou isso aqui foi o Dawkins, não foi eu, mas corrobora com a ideia que eu estou apresentando. Então é por isso que eu vou trazer o Dawkins, porque a ideia dele é exatamente o que eu preciso para construir o meu trabalho. A resenha tende a se revelar mais rica quando conseguimos aludir também a obras de outros autores que versam sobre o tema do texto-fonte. Então, o ideal na construção da sua resenha, falando especificamente sobre um trabalho científico voltado para uma publicação, seja ele um artigo científico, seja ele uma monografia, seja ele uma dissertação, uma tese, quanto mais autores você trabalhar, melhor. E vocês podem até estar se perguntando: professor, mas se eu for simplesmente resenhar uma obra, eu posso fazer a citação a essas outras? Até pode, para corroborar com alguma perspectiva, de alguma ideia que você queira defender. Se você, por exemplo, na sua crítica, intensifica a ideia de que aquela obra não é assim tão positiva, que traz contextos obscuros, conceitos obscuros, você pode citar um exemplo de outra obra para corroborar com a sua ideia. Esse comportamento evidencia a ampliação de nosso olhar e, em consequência, tende a conferir maior legitimidade à leitura crítica que registramos na resenha. Dialogar com outros autores sobre essa perspectiva ganha especial significado se considerarmos que um discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, mas constrói-se através de um já dito, em relação ao qual ele toma posição. Mengenot, e aí Apud-Val, 1999. Perceba nesse trecho que essa ideia, o dito, aquilo que já foi dito, ele é, de certa maneira, trabalhado, ele vai se reconstruindo. E a cada trabalho científico, essa maneira de perceber essa temática, ela vai tomando novas proporções. Então, não se trata de algo inédito, é algo que já foi trabalhado e que você vai trazer a sua visão. Essa é, de fato, essa perspectiva da resenha. Como no resumo, a resenha também tem a sua estrutura. Vocês precisam respeitar uma determinada estrutura. A resenha, por definição, é crítica. Ao ler um texto, identificar e localizar o autor. Eu estou até pulando aqui. Para fazer uma resenha, é preciso antes ter lido e resumido o texto. Então percebam que para você fazer uma resenha, você precisa ler primeiro e precisa fazer esse resumo, ter uma noção, compreender o passo a passo, a ideia principal em torno daquela obra. O resumo se faz em folha separada, com a referência do texto, anotando e esquematizando as principais ideias do autor, de preferência com as suas palavras, e, se necessário, adicionando citações completas de pontos importantes.
Anteriormente foi falado sobre citação direta e citação direta. A direta, você utiliza, de fato, trazendo aquilo que o autor disse daquela forma, copiando mesmo aquilo que ele colocou e colocando entre aspas para dizer que a fala é dele. Se tiver mais de 3 linhas, você coloca de maneira isolada ali em um parágrafo. E se for indiretamente, você cita. De acordo com Marcos Bagno, aí você traz a sua interpretação sobre aquilo que ele falou. É claro que trazendo a sua interpretação, não distorcendo aquilo que foi dito pelo autor. A resenha é um processo posterior ao resumo, no qual o autor, agora o leitor, agora autor, escreve a respeito daquele texto lido. Uma resenha deve conter a apresentação e descrição da estrutura do texto, o panorama e as subdivisões, a proposta geral do autor com o texto, relações estabelecidas pelo leitor, em quais assuntos você pensou durante a leitura, e a avaliação da leitura. Vocês devem estar aí, ixi, é difícil, como é que se faz? Não é, e eu vou demonstrar para vocês. Vejam só os movimentos retóricos. Eu já até havia apresentado também na aula passada esses movimentos retóricos. Basicamente, vocês devem seguir esses movimentos. O primeiro passo, o primeiro movimento é a apresentação e a avaliação inicial da obra. Vocês vão apresentar a obra, avaliar essa obra inicialmente. Como é que ela é feita, essa avaliação, essa apresentação? Informar a referência bibliográfica no topo da página, é o primeiro ponto. Para iniciar uma resenha, você precisa informar, colocar logo no topo da página a referência bibliográfica. Informar o tema do livro. Sobre aquele livro tematiza? Sobre o que aquele livro tematiza? Qual é a área de interesse dele? Qual é o público-alvo? A quem esse livro se destina? São estudantes de graduação? São estudantes de mestrado? São pesquisadores? Como doutores? A quem ele se destina? Fornecer informações básicas sobre o autor. Quem é o autor? Qual é a qualificação dele? Quais outras obras ele publicou? Ele, de fato, é uma autoridade na área? Apresentar uma avaliação geral e concisa sobre essa obra. Inserir o livro na área, é necessário inserir o livro na área e apresentar essa avaliação geral e concisa. O segundo passo, o segundo movimento é a descrição da obra. Descrever a organização geral do livro, de que maneira o livro começa, sobre o que ele fala, sobre quantos capítulos esse livro tem, qual é o tema principal, especificar o conteúdo de cada parte. O que trata o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro, especificar de fato cada parte do livro. E citar outros materiais que você possa ter conhecimento que tematizam também aquela área. Avaliar essas partes é fundamental. Da mesma maneira que você descreve essas partes, você precisa avaliar. As partes são válidas, elas comunicam, elas se dialogam entre si. E a avaliação final, que você vai avaliar o livro de uma forma geral e também você pode recomendar o livro ou não, ou recomendar o livro com restrições. Então, são basicamente 4 movimentos que vocês irão fazer. A apresentação e avaliação final da obra, a descrição da obra e a avaliação final. São basicamente esses 4 movimentos e as suas subfunções que estão aí apresentadas. Há um fator muito importante, é necessário levar em consideração também a formatação, tanto da página quanto do texto. A fonte é Arial tamanho 12. Hoje se aceita a Times New Roman também é aceita, mas por padrão o ideal é que você faça na fonte Arial 12. O alinhamento do texto é sempre justificado. O espaçamento entre uma linha e outra, você tem lá na formatação, é de 1,5 ou duplo, mas adota-se 1,5. Não há espaçamento de parágrafo, apenas recuo de 1,5 na primeira linha. Então é um texto contínuo ali. O papel é A4, margens esquerda e superior, 3 centímetros
direita ou inferior 2 centímetros. Então, galera, para encerrar a aula de hoje, é claro, eu não poderia deixar de mostrar para vocês uma resenha. Peço licença a vocês para mostrar uma resenha que eu fiz, que eu produzi durante o mestrado. Vejam só, o livro, a obra, é Revisitando o Estatuto do Texto, do Custódio Filho e da professora Mônica Cavalcante. As referências foram aí colocadas logo de cara. É uma revista, é um artigo que foi publicado nessa revista, está aí da página 56 a 71. Como eu disse, o nome da obra, o nome do artigo é Revisitando o Estatuto do Texto. Então vejam só aqueles movimentos que foram apresentados para vocês, como eles se apresentam agora. O artigo lançado por Cavalcante e Custódio Filho no Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste, no ano de 2010, intitulado Revisitando o Estatuto do Texto, visa complementar um direcionamento para um novo aspecto de texto trabalhado na linguística textual. Aspecto esse que considera o texto como um objeto sociocognitivo. Os autores dentro deste trabalho apresentam também alguns questionamentos sobre a existência ou não de limites textuais e sua relação com os elementos não verbais associados às principais pesquisas nesta área. Este trabalho, por si só, se justifica por possuir uma linha reflexiva sobre os trabalhos que envolvem a nova roupagem dada à linguística textual, após o estágio emergido da gramática de texto, rompendo com o padrão formalista e sintático apresentado por esta gramática. Levando em consideração a proposta anterior à linguística textual estudada hoje, que propunha um texto como um objeto fixo, passível de regras e descrições, o artigo de Cavalcante e Custódio Filho vem para desassociar a linguística de texto atual desse conceito. Um dos pressupostos utilizados pelos autores é o de chamar a atenção para o estudo da linguagem efetiva, através da enunciação e sua relação direta com a produção de sentidos, associado aos conceitos de Coll, 2003, referentes ao uso efetivo do texto, seu aparato interdiscursivo e a cognição interacionalmente situada, tônica atualmente importante na orientação dos conceitos de texto. Vocês devem estar, de certa forma, meio que sem entender alguns conceitos. Por quê? Como eu falei, é uma resenha produzida por mim no mestrado e foi de um livro técnico, de um artigo científico técnico. Mas percebam, e a minha intenção em trazer essa informação, esse texto foi justamente essa, que eu me utilizo da leitura que eu fiz para trazer a minha opinião. Eu vou emitindo, olha, o texto é importante porque ele desconstrói um conceito que era aplicado anteriormente, ele desconstrói a ideia de gramática formal e passa a focar em um conceito de texto que vai além dessa perspectiva. Vejam a importância de ler, compreender e resenhar. É justamente esse o propósito da resenha. É você construir um texto, você trazer à tona a sua opinião, levando em consideração a opinião, a relação temática, uma abordagem que outros autores apresentam. No final, é claro, eu trago a minha opinião sobre a obra. O que percebemos ao final do trabalho de Cavalcante e Custódio Filho é um reforço aos pesquisadores vislumbrarem investigações críticas sobre a natureza do texto, realçando que os postulados de sua pesquisa precisam ser submetidos à prova em situações diferentes daquelas normalmente investigadas, e assim, pelo caráter reflexivo de sua obra e a quebra de paradigmas relacionados a perspectivas anteriores, como no caso do conceito trabalhado em Introdução à Linguística Textual, Trajetórias e Grandes Temas, de Ingedol Vilaça-Koch, esta obra merece ter a sua conclamação atendida
por buscar romper as barreiras daquilo que aparentemente se apresentava como estático e acabado, conceito de texto. Percebam que eu trouxe, inclusive, um outro texto que eu havia lido, que é o da Engelda Vilaça Cor. Ela traz uma relação de texto mais, digamos assim, engessada. E esses autores, eles dizem que o texto vai além daquilo que está colocado. É basicamente isso. E no final eu digo, olha, a conclamação precisa ser atendida, o texto precisa ter o seu reconhecimento, os autores precisam desse reconhecimento porque eles perpassam a característica de texto que era empregada anteriormente. Então eu estou recomendando, eu estou dizendo que eles ultrapassam aquele conceito que era trabalhado. Então, galera, não é e não será de uma hora para outra que vocês irão aprender essa resenha. É com prática, é com trabalho que vocês irão fazer. Inclusive, vou deixar para vocês como atividade a produção da resenha crítica daquele trabalho, daquele artigo científico que nós já estamos trabalhando. Então, hoje, vocês devem seguir esse parâmetro. Seguir a resenha crítica, as informações que foram passadas na aula de hoje, para a construção desse texto. É um texto simples, né? Um texto mais voltado para a ideia da educação pós-pandemia. Então, não é uma linguagem complicada, é algo simples. Vocês certamente pagaram disciplinas voltadas para a área educacional e podem discutir muito bem sobre essa perspectiva, inclusive trazendo, ou reforçando, ou refutando a ideia que está lá trabalhada. Vocês concordam com as ideias do autor? Discordam com a ideia da autora, né, melhor dizendo? Vocês concordam com a ideia dela? Vocês discordam? É isso que vocês irão colocar lá. Vocês irão discutir de maneira crítica o que foi lá colocado. Então, galera, a aula de hoje ela fica por aqui. Eu queria agradecer imensamente a todos vocês por todo esse processo. Eu aprendi muito e sempre aprendo com vocês. Foi uma aprovação passar por todo esse período de maneira remota, ministrar esse conteúdo. Não é algo fácil. Para mim é muito mais simples estar ali com vocês, olhando no olho de cada um de vocês, para tirar de vocês o melhor e saber sobre, através do olhar de vocês, se vocês estão ou não estão compreendendo e facilitar e buscando facilitar cada vez mais. Eu espero que essa disciplina seja importante, que eu consiga atingir o objetivo que eu quis alcançar assim que nós iniciamos. Eu deixo o meu abraço a cada um de vocês e o meu voto de felicidade e que vocês consigam, de fato, alcançar os objetivos. Sejam esses objetivos quais forem, mas no que vocês precisarem de mim, podem contar comigo em qualquer situação, tá bom? Um abraço fraterno e vamos em frente, vamos à luta. Valeu, galera. Forte abraço.